Parágrafo. Linfa e células imunitárias. Vasos linfáticos, linfa e linfonodos fazem parte do sistema circulatório. Eles atuam diretamente na defesa do organismo contra substâncias e agentes invasores. Além disso, absorvem os ácidos graxos e atuam no equilíbrio nos fluidos dos tecidos, eliminando as impurezas do nosso corpo. Os vasos linfáticos são responsáveis por captar o líquido intersticial que não é reabsorvido pelos capilares sanguíneos. Tais vasos vão se ramificando, tornando-se cada vez mais finos e distribuindo-se por todo o corpo. Depois de percorrer todo o organismo, os vasos linfáticos vão novamente se juntando, formando vasos de calibres cada vez maiores, que confluem na região torácica em 2 ductos linfáticos e assim, a linfa retorna novamente para a circulação cardiovascular, misturando-se ao sangue. A linfa é o fluido resultante da drenagem do líquido intersticial que é em parte recaptado pelos vasos linfáticos. É muito rica em gorduras, que são absorvidas pelos capilares linfáticos do intestino e também em glóbulos brancos e por isso tem cor clara. Em média, uma pessoa adulta tem 10 litros de linfa, que circulam pelos vasos linfáticos e passam pelos linfonodos. No sistema linfático, a linfa se movimenta de forma lenta e com baixa pressão, por meio da compressão de músculos esqueléticos, diferentemente do sangue, que é bombeado com força pelas contrações do coração. Os linfonodos são estruturas que filtram a linfa, retirando substâncias e organismos microscópicos que possam causar doenças ao organismo. Eles estão localizados no intestino, na virilha, nas axilas e no pescoço. Ao entrar nos linfonodos, a linfa passa por finos canais, nos quais há tipos especiais de glóbulos brancos que combatem e destroem partículas estranhas ao corpo. Temos alguns órgãos ricos em linfonodos, como as adenoides e as tonsilas palatinas, antiga amígdala. Eles estão localizados na entrada das 2 vias mais expostas, as vias respiratória e do tubo digestório, filtrando substâncias que entram pelo corpo pelo nariz e pela boca. A importância dessas estruturas foi conhecida mais recentemente, pois há alguns costumava-se fazer a remoção cirúrgica em casos de infecção recorrente nesses órgãos. O baço, órgão localizado do lado esquerdo do abdômen, também é rico em linfonodos. Ele apresenta funções importantes ligadas à defesa do organismo, como o armazenamento de glóbulos brancos, a filtragem do sangue para a remoção de impurezas, como organismos microscópicos, substâncias tóxicas, restos de fragmentos de células, entre outras, o armazenamento de glóbulos vermelhos que são usados com urgência e a eliminação de glóbulos vermelhos danificados e envelhecidos. Se um fator interno ou externo impedir que o sistema linfático recolha o líquido intersticial, ocorre um edema, que é um inchaço em determinada região do corpo causado pelo acúmulo desse líquido. Parágrafo. Imunidade. O termo imune advém do latim immunis, que significa isento ou livre. Pelo significado dessa palavra, é possível entender a função do sistema imunitário em um organismo, deixá-lo livre de doenças. Apesar de termos barreiras físicas como a pele, protegendo contra a invasão de organismos microscópicos, a entrada de agentes patológicos é inevitável. O sistema imunitário atua impedindo o desenvolvimento desses organismos dentro do nosso corpo. O sistema imunitário é formado por um conjunto de células, tecidos, órgãos e moléculas que eliminam agentes patogênicos e substâncias estranhas do organismo, mantendo o corpo em equilíbrio. O seu funcionamento é baseado nas relações antígeno-anticorpo. Antígeno é o nome genérico para qualquer substância estranha, como uma proteína encontrada no envoltório de um parasita, que desencadeia a produção de anticorpos. Estes, por sua vez, são específicos para cada antígeno e têm função de eliminá-lo. Assim, cada anticorpo produzido é capaz de reconhecer e se ligar aos antígenos específicos que estimulam sua formação. Ao longo da vida, o corpo humano produz diferentes anticorpos em resposta aos antígenos com os quais entra em contato. Parágrafo. Células do sistema imunitário. As principais células do sistema imunitário são os leucócitos, ou glóbulos brancos, células produzidas pela medula óssea e pelos linfonodos.
Dependendo de sua função, eles são classificados em neutrófilos, envolvem e destroem as células doentes, e eosinófilos, atuam diretamente contra os parasitas, basófilos, presente, nos processos alergênicos, monócitos, atuam nos tecidos UAR defendi-los de patógenos, e linfócitos, especialmente dos tipos T e B. Os linfócitos T são especialistas em reconhecer situações adversas ao organismo e comandar respostas imunitárias eficientes. Eles atacam células que não estão se desenvolvendo normalmente e também células que foram invadidas por vírus e outros patógenos. Os linfócitos B são células responsáveis pela produção de anticorpos, levando à inativação ou à destruição de antígenos. Os monócitos estão constantemente em circulação e, ao passarem do sangue para os tecidos, transformam-se em macrófagos, células especializadas em fazer o processo de fagocitose. Fagocitose é processo em que a célula engloba partículas externas, dirigindo-as ao seu interior. No caso dos macrófagos, a fagocitose é importante no combate a organismos microscópicos como vírus e bactérias. Os macrófagos se movimentam livremente entre os tecidos, fagocitando organismos microscópicos, restos de células mortas, resíduos metabólicos e etc. Parágrafo: órgãos do sistema imunitário. Além dos leucócitos, células presentes no sangue e na linfa, o sistema imunitário é formado por dois tipos de órgãos: primários e secundários. Os órgãos primários são responsáveis pela produção de leucócitos, como timo e medula óssea. O timo é uma glândula localizada na porção superior do tronco, próxima ao coração, responsável por produzir os linfócitos T. Já a medula óssea é um tecido gelatinoso que preenche o interior dos ossos, responsável pela produção de hemácias, leucócitos e plaquetas. Os órgãos secundários são responsáveis pela resposta imunitária, sendo aglomerados de células, como baço, linfonodos, tonsilas, apêndice e placas de Peyer. O apêndice é um pequeno órgão linfático, com grande concentração de glóbulos brancos. Já as placas de Peyer são acúmulos de tecido linfóide associado ao intestino.